Estimados, bom estar com vocês de novo, aqui no nosso quarto estudo sobre os 50 mandamentos de Jesus. Nós hoje queremos seguir com o 13º, onde Jesus diz: vocês orem assim, capítulo 6, versículo 9 de Mateus. É interessante que antes disso ele diz como nós não devemos orar. E a primeira pergunta é essa: como não devemos orar? Se devemos orar, sim, mas existe uma forma e uma maneira que não é muito apropriada. Jesus diz no versículo 5, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ou seja, havia muita oração, também naquela época, mas uma oração que não passava do telhado. A oração dos hipócritas, aqueles que fazem de conta. Como é que eles faziam de conta? Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos. Esse tipo de oração que não é aquela oração de um coração ligado a Deus, mas é uma oração só para ser visto, diante de Deus, ela não tem valor. E Jesus diz, assim não. E aí ele diz que nós devemos, em vez das praças e das sinagogas, que seria hoje talvez as igrejas, né, em grandes grupos, ele diz, olha, você quando vai orar, você entra no teu quarto. O teu pai que vê em segredo, ele vai te recompensar. Interessante é que essa palavra que a nossa Bíblia traduz para quarto, no original é aquele lugar onde nós guardamos os alimentos, na despensa. Toda casa antiga ela tinha uma despensa pequenininha onde se guardava os alimentos, que era o lugar também mais fresco da casa. Essa despensa ela não tinha janela, ela só tinha uma porta, era o único lugar que tinha uma porta que podia ser trancada, inclusive, para que ninguém roubasse e tirasse os alimentos ali. E Jesus disse, olha, entra ali e tenha o teu tempo com Deus. Esse é o lugar onde não havia nenhuma distração, também isso é importante, nós procurarmos um lugar que não sejamos distraídos e passemos então nosso tempo com Deus. A segunda coisa que nós não devemos fazer nas nossas orações é o que Jesus diz no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não são as orações longas, nem as palavras rebuscadas que realmente vão fazer a diferença. A tua oração, se ela for de coração, por mais simples que ela seja, ela é uma oração que vai chegar a Deus. Por isso também, se você é na igreja e algum grupo, às vezes se acanha porque você não sabe orar como os outros, olha, Jesus aqui, ele está dizendo que às vezes é melhor você não saber orar como aqueles outros, né? Porque não é assim, por causa disso, que a tua oração vai ser atendida. Senão, porque você na tua simplicidade, no teu gaguejar às vezes, nem tendo palavras para dizer as coisas, é que você vai ser atendido se você fala com Deus de coração. Como devemos orar então? Jesus, então, a partir do versículo 9 do capítulo 6, diz, portanto, vós orareis assim. A oração do Pai Nosso, que conhecemos tão bem. O que a gente vê nessa oração? A gente vê várias petições, praticamente do começo ao fim. Não está errado pedir a Deus. Isso mostra a nossa dependência e felizes somos nós se nós reconhecermos o quão dependentes nós precisamos ser dele, né? Então, Jesus começa dizendo, Pai nosso que estás no céu. Esse é o primeiro elemento fantástico, porque as pessoas de todo o Antigo Testamento nunca ousaram chamar Deus de Pai. E Jesus está dizendo, vocês têm um Pai no céu. Vocês podem chamá-lo de Pai. Ele é o Pai de vocês. E isso mostra, né, a intimidade. É isso que Deus quer. Ele quer ter intimidade conosco. Então, as primeiras petições agora, elas são centradas em Deus.
E ele continua, santificado seja o teu nome. Né? Que o teu nome seja santificado também, sobretudo a partir da minha vida. Que eu honre o teu nome, venha o teu reino, dirija aqui a minha vida, o meu entorno, a minha família, faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então são petições que estão centradas em Deus, e só Deus pode realmente dar isso. Depois tem uma petição centrada nas nossas necessidades, que muitas vezes são mais básicas. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão, né, e a água, a roupa, são necessidades bem básicas. Não é só isso. Né? Podemos orar por questões ligadas à saúde, se estamos doentes, a um emprego, recursos para podermos sustentar nossa família. Tudo isso devemos colocar diante de Deus. Isso é o mais externo. Terceiro, as necessidades internas. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Dizendo, olha, perdoa-me, Pai, eu sei que eu tenho um coração que se suja facilmente, eu me arrependo, me perdoe. E é interessante esse comparativo, né? Me perdoe, assim como eu perdoo os outros. É, de certa forma, um julgamento. Por isso, sempre devemos estar muito dispostos também a perdoar. Mas está falando sobre uma necessidade interior. E depois ele vai terminando dizendo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui de novo essa dependência. Olha, Deus, o Senhor tem que proteger, guardar a minha vida. Proteja-me de todo mal, sobretudo nesse tempo do Covid, onde tanta gente anda assustada. Né? Eu devo orar isso. Livra-me, Senhor, de todo mal. Eu disse na semana passada, eu disse, não é o Covid que vai colocar um ponto final na minha vida. Jamais. Né? Quem põe um ponto final na minha vida é Deus. Se Ele permitir que eu tenha o Covid, muito bem. Mas eu, né, sei que é Deus quem está no controle da minha vida. E depois de todas essas petições, ele termina assim com uma aclamação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. É um sair, né, olhando aqui para o chão, para o meu entorno, para mim mesmo, e terminar olhando para Deus. Então, aprenda a não terminar a oração só fazendo os teus pedidos, mas aprenda a olhar para Deus agradecendo pelo seu poder, sua grandeza e a resposta que Ele dará da tua oração. Tá bom? Que bom que podemos orar, né? Vamos fazer isso muito mais. 14º, ajuntem tesouros no céu. Mateus 6, versículo 20. Jesus, ele deixa as coisas claras para os discípulos, dizendo, não acumulem tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Tudo que a gente juntar aqui é perecível. Corre o risco de a gente perder, ou de que se apodreça, ou de que se estrague. E por isso Jesus diz, olha, tem um banco lá no céu que nunca corre nenhum risco. Não existe nunca a possibilidade de perder qualquer coisa. É muito seguro aplicar no céu. Primeira pergunta que nós temos no estudo é como a nossa cultura tem influenciado o nosso sistema de valores. E nós temos visto muito forte, cada vez mais, né, por décadas, esse incentivo à autorrealização a partir do quê? Do ter. Do ter o carro mais bonito, de ter a casa mais bonita, de ter a roupa mais bonita, de ter os filhos mais bonitos, os filhos mais inteligentes. E assim toda essa concentração, as propagandas e tudo, elas são um apelo constante a uma vida onde a gente tem que estar subindo, acumulando para ter cada vez mais. E o que nós vemos cada vez mais que nós vamos nos tornando escravos de todas essas coisas. E Jesus, ele não quer.
Ele quer a nossa liberdade. Ele quer que a nossa vida esteja centrada em Deus e não em nós mesmos. Assim como a oração do Pai Nosso, é uma oração centrada em Deus. Ela começa se centrando totalmente em Deus, termina centrada em Deus. Então, esse deve ser o nosso estilo de vida, e nós devemos cuidar com toda a influência que nós temos por parte de pessoas. Grande é aquele que, aparentemente tem muito, que conseguiu muita coisa. Mas no reino de Deus, as coisas são bem diferentes. No reino de Deus, grande é aquele que investe no reino. A segunda pergunta diz: sabemos como ajuntar tesouros na terra. A gente sabe, uma conta bancária grande e tudo mais. Mas como é que nós ajuntamos tesouros no céu? Nós ajuntamos tesouro no céu sempre que nós fazemos qualquer coisa que ligue qualquer ser humano com o céu, com Deus, que ajude outras pessoas a se ligarem com Deus. É claro que a gente pensa em primeiro lugar no apoio financeiro a uma instituição como a AMAS. Tivemos uma festa muito linda essa semana de 50 anos, e glória a Deus por essa instituição e aquilo tudo que Deus fez. E glória a Deus por ver também, na igreja, como as pessoas têm um coração tão aberto por isso. E investindo e dando ali, você está juntando, sim, um tesouro para você no céu. Você podia pegar muito bem aqueles milhares de reais que você está dando, ou centenas, e investir em alguma coisa para ganhar mais aqui. Você talvez, olhando financeiramente, está até perdendo, mas não está perdendo, porque você está investindo em vidas, em pessoas que estão sendo ligadas com o céu. Mas não precisa ser também só financeiramente, investindo o teu tempo na oração intercessória por outras pessoas. É um outro tipo de riqueza. Ou você gastando o teu tempo para ir acompanhar, discipular, aconselhar alguma pessoa que está precisando. Sempre que você investe para ajudar de alguma forma outros a se ligarem com o céu, você está juntando tesouros no céu. E toda a nossa vida, ela deveria estar focada nisso. Como é que eu posso ajudar a que o reino de Deus se estenda mais e mais? Você que talvez diz: mas eu sou pobre, eu tenho tão pouco. O que eu dou não faz diferença. Faz muita diferença. Lembram daquela viúva pobre que só deu ali aquelas 2 moedinhas que no nosso dinheiro hoje valem menos de 50 centavos? E Jesus disse: ela deu mais do que todos os outros? Essa mulher, ela estava juntando tesouros no céu. Com os 50 centavos que ela estava dando, e Jesus diz, ela acabou dando tudo. Isso sim mostra a entrega. E isso certamente tem uma grande recompensa. Deus não nos mede como as pessoas nos medem, não pela quantidade que nós damos, mas bem por aquilo que nós retemos para nós. Então, vamos continuar sendo generosos, abençoadores, e Deus, Ele nos vai abençoar com certeza de toda maneira também já aqui. Vamos para o último dessa série. Não julguem. Jesus diz ali no versículo 1 do capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus coloca uma ênfase muito forte em não julgar. Ele pergunta quais são os 2 perigos pelos quais Jesus diz para não julgar. Primeiro no versículo 2, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está dizendo, assim como você julga e mede os outros, assim também os outros vão te medir e vão te julgar. E também Deus. Então, o cuidado aqui precisa ser muito grande. A segunda coisa, versículo 3 e 4, por que você vê a palha no olho do teu irmão, mas não vê a trave no teu? E aí ele diz, e dirás,
Deixa-me tirar a palha do teu olho quando você tem uma trave no seu. Esse julgar essa outra pessoa, ela no fim das contas, ela só vai prejudicar a outra pessoa, talvez desanimar a outra pessoa. E claro, vai criar um distanciamento. Então, a primeira coisa que Jesus diz que nós devemos fazer é julgar a nós mesmos e ver como é que a nossa vida está. É ali onde eu devo me concentrar. Por natureza, nós nos concentramos nos outros e naquilo que os outros fazem. Aquelas pessoas que sempre criticam muito as outras e que censuram muito as outras pessoas, normalmente elas não estão satisfeitas e contentes com si mesmas. A maioria das vezes elas estão escondendo coisas podres também dentro da sua própria vida, porque elas projetam em cima de outras pessoas para que ninguém olhe para elas. Normalmente falam muito dos outros, fazem fofoca. Tudo isso está debaixo desse julgar. É um se colocar numa luz boa, um se colocar em cima, olhando de cima para baixo sobre as outras pessoas. E Jesus diz, olha, não façam isso. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque vocês vão ter consequências muito graves. Perigo de a gente se preocupar com coisinhas mínimas na vida de uma outra pessoa e eu mesmo tenho uma trave no meu olho. Eu tenho problema grande na minha vida que eu não resolvo, mas falo das coisinhas minúsculas na vida de outros. E claro, cada um de nós tem coisas na vida que não estão em ordem, que não são 100%. E o próprio Tiago, no capítulo 3, ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, nós falhamos em muitas coisas como seres humanos. Como filhos de Deus, nós não queremos falhar, não, mas nós falhamos. E se nós quisermos procurar coisas de errado na vida das outras pessoas, a gente vai encontrar. Mas Jesus diz, não se concentre nisso, se concentre na tua vida. E quanto mais a gente se concentra na própria vida, no próprio coração, dizendo, olha, Deus, mostra o meu coração, o que não está bem, mas eu vou me assustando com a miséria na minha própria vida. Mas eu vou me extasiando com o que eu sou capaz. Quanta maldade ainda existe em mim, e quando eu vejo esse nível tão lamentável na minha vida, eu vou olhar para os outros de uma maneira diferente. Não mais com um olhar condenatório, mas com misericórdia também, porque ele também é um ser humano como eu, e que precisa de misericórdia, de paciência e de cuidado para seguir adiante. Esse é o coração que nós deveríamos ter, isso é o que Jesus quer de cada um de nós. A última perguntinha, esta é uma proibição total? Veja o versículo 5. Nós muitas vezes vamos ter que julgar, sim, julgar muitas coisas. O que eu deixo entrar na minha casa? O que eu deixo os meus filhos verem na televisão, na internet? Nós precisamos, sim, julgar e triar e separar muitas coisas. Inclusive, às vezes, nós dizemos para os nossos filhos, olha, não ande com tal pessoa. É um certo julgamento, mas para proteger o nosso filho, para que ele saiba que nós temos um cuidado na vida dele. Então, esse cuidado a gente precisa ter, e ele não funciona sem julgamento. Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, tem um problema de um homem ali que estava vivendo em imoralidade sexual. E Paulo chega e diz para os coríntios, eu já julguei, ou eu já sentenciei, tirem esse homem do meio de vocês. Tem a ver com a disciplina dentro da igreja, de uma pessoa que não quer se arrepender do pecado, ele não quer deixar o pecado. A igreja é chamada a julgar essa situação e a tirar essa pessoa do meio. É doloroso, é difícil, mas depois Paulo diz, um pouquinho de massa ruim fermenta todo o resto da massa boa. Então, essa é a razão. Então, não dá para esperar só, vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Não. Nós, em algumas situações, somos chamados a isso.
Pedro também, com Ananias e Safira, né? Andavam na mentira e acabaram, né? Morrendo, né? Julgadas inclusive por Deus naquele momento. Por quê? Porque o pecado é algo muito sério e contamina, não dá para brincar. Mas de uma forma geral, né? Seja alguém que tenha muita paciência, muita misericórdia, não traga alguma coisa à tona simplesmente porque você acha, porque você ouviu falar. Não, a Bíblia inclusive é clara, só com 2 ou 3 testemunhas de determinado fato é que deveriam ser julgadas as coisas. Então, vamos amar mais e vamos julgar e condenar muito menos, ou deixar esse julgamento que condena de lado, tá? Com o coração grande e cheio de amor, porque quem ama vai encobrir muito pecado, tá? Deus abençoe a tua semana, até a próxima, se Deus quiser.